Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouco de termoquímica. Bom, a gente vai ver um pouco do que são reação endotérmica e reação exotérmica. A parte da química que estuda isso é chamada de termoquímica. Primeira coisa que a gente precisa saber é que em toda reação química há troca de energia com o meio. Então, todas as reações químicas ou elas vão absorver ou elas vão liberar calor. E aí é onde a gente vai classificar em dois grupos. Primeiro grupo é o grupo das reações exotérmicas. Então, o que é uma reação exotérmica? Eu gosto de pegar esse E e X aqui do começo para me lembrar da palavra externo. Então, o E ficou ruim aqui. Então, a reação exotérmica, ela vai mandar calor para o lado externo, para fora. Então, eu posso dizer que a reação exotérmica é aquela que libera calor. Eu vou representar essa reação. Bom, só relembrando aqui uma coisa, né? O que está antes da flecha, que está reagindo, eu chamo de reagente. Tudo isso aqui que está depois da flecha, eu chamo de produto. Então, na reação exotérmica, eu vou representar o calor junto com o produto, tá? Então, eu vou representar reagente, a flechinha, o produto e o calor. Na reação exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. O que isso significa? Entalpia aqui, que é representado pela letra H, eu vou até escrever aqui, isso aqui significa entalpia, é o calor. Então, o calor dos reagentes, né, a entalpia, a energia que tem ali, é maior do que a que tem nos produtos. Por quê? Ele não vai liberar calor? Então, vamos supor, começou uma reação que tinha quantidade X de calor. No final, liberou. Então, no final, a entalpia dos produtos, ela vai ser menor. Então, eu posso dizer que a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos, porque nos reagentes tinha um calor que foi liberado e aí nos produtos tem menos calor, ok? Outra coisa que a gente pode utilizar para representar como uma reação exotérmica é falar que o ΔH dela é menor do que zero ou ΔH negativo. Para quem tem dificuldade com isso aqui, gente, eu olho, eu não sei se quer dizer maior ou menor, é fácil. O lado menor, ele não tem dois lados, um lado menor e um lado maior. Então, esse lado aqui é onde está o menor. Esse lado aqui é onde está o maior. Então, ΔH é menor do que o zero, tá bom? Negativo. Bom, um exemplo que foi dado na própria aula do CMSP é a síntese da amônia. Aí eu vou ter três jeitos de representar. Esses três jeitos aqui são os três jeitos diferentes que pode aparecer num exercício, num livro, num vestibular, de representar uma reação exotérmica. Qual que você tem que saber? Os três, porque você não sabe qual que vai cair quando você precisar. Bom, então vamos lá. O primeiro jeito é escrever a reação toda e no final dá o valor do ΔH. ΔH é menor do que 92,2 kJ. Então, o que eu tenho que olhar aqui? É negativo, então é exotérmica, porque o ΔH é negativo, ok? Segundo jeito, escreve a reação inteira e no final eu não falo qual é o ΔH, mas eu falo que ele é menor do que zero. Então, eu vi aqui, ó, menor do que zero, é exotérmica, ok. O terceiro é onde as pessoas se confundem. Então, ó, presta atenção. Você vai representar o reagente, a flechinha, o produto e o calor junto com o produto. Aí as pessoas olham e falam assim, ué, mas aqui é positivo, não é negativo. Tá, mas isso aqui não é do 92. Isso aqui é da equação. Vamos voltar lá em cima. A reação exotérmica eu represento A produzindo B mais calor. Então, ó, A é o meu reagente. Coloquei aqui, meu reagente. Flechinha. A flechinha aqui tá diferente, mas as flechinhas, elas têm dois jeitos da gente representar, tá bom? Flechinha. B é o produto. Produto. Mais é da própria equação. Coloquei o mais. E o 92 é o ΔH. Então, muito cuidado, porque esse terceiro jeito é muito fácil das pessoas confundirem e acharem que essa reação não é exotérmica, só porque tem um sinal de mais aqui e a pessoa está esperando um sinal de menos. Então, repetindo. Se mostrar o ΔH, você vai ver o sinal. Ou você vai ver se é menor que zero. Se não tiver escrito ΔH desse jeito, você vai olhar se o calor está no produto ou no reagente. Para ser exotérmica, ele tem que estar aqui no produto. Dois exemplos de transformação exotérmica são a queima da madeira e a formação do gelo. Por que eu fiz esses dois exemplos? Primeiro, a gente está falando de reações exotérmicas.
e endotérmicas, né? Mas agora a gente está falando da ESO. Bom, a gente fala de reação, a gente pensa sempre na reação química. Porém, existem transformações físicas, que aí a gente vai chamar de processos, que também são exotérmicos. Então, como que a gente olha isso? Quando produzir uma substância nova, é reação química. Então, queima da madeira produz gás carbônico, ok? Então, é uma reação química. É uma reação, eu vou pôr T, tá? Transformação química. E é exotérmica porque ela libera calor. E a formação do gelo? O gelo, quando ele é formado a partir do quê? Da água. O gelo, ele é a água congelada. Então, não formou uma substância nova. Ele só mudou de formato, ele mudou de estado físico. Então, formação do gelo é uma transformação física e é também exotérmica. Por quê? Exotérmico não é quem perde calor? Para a água virar gelo, ela não tem que perder calor? Porque se ela ganhar calor, ela vai evaporar, correto? Mas se ela perder calor, ela vai ficar mais gelada ao ponto de congelar. A segunda classificação são as reações endotérmicas. A reação endotérmica, ela é o contrário da exotérmica. Então, se a exotérmica libera calor, a endotérmica absorve calor. Eu gosto de olhar essa letra D aqui para lembrar da palavra dentro. Então, a reação endotérmica, ela vai puxar o calor para dentro, ela vai absorver. A forma de representar é reagente mais calor produzindo o produto. Então, o calor aqui, ele vai aparecer junto com o reagente. A entalpia dos reagentes é menor do que a do produto. Por quê? Eu tinha um calor no reagente, mas na reação eu absorvi calor. Então, no final, eu vou ter um calor maior. Então, a entalpia do reagente, que é o início lá da reação, ela vai ser sempre menor do que a entalpia do produto, que é o final. Outras formas da gente representar isso é olhando o ΔH. ΔH maior que zero é quando é endotérmica, ou ΔH positivo. Um exemplo que é dado na própria aula do CMSP é a decomposição da amônia. Então, formas de representar, de novo, tem 3 e tem que saber as 3, tá bom? Então, ó, a primeira é muito simples, é só colocar a reação toda e no final falar o ΔH. Nesse caso, essa reação aqui, da decomposição da amônia, ela é o oposto da que a gente viu exotérmica. Então, lá na exotérmica, a gente está pegando N2 e juntando com 3H2 para formar a amônia. Nessa, a gente está pegando a amônia e fazendo ela se decompor para voltar a ser esses gases, tá? Então, o ΔH é mais 92 kJ. Então, você está olhando aqui, ó, ΔH positivo, positivo. Beleza, é endotérmica. Outro jeito, colocar a reação toda e falar que o ΔH é maior que zero. Eu não falei o valor dele, mas ele é maior que zero. Se é maior que zero, eu sei que ela é endotérmica. E o terceiro jeito é representar o calor aqui, o valor da entalpia, junto com o reagente, como tá aqui, tá vendo, ó? A mais calor produzindo B. Reagente mais calor produzindo o produto. Exemplos endotérmicos. De novo, eu coloquei uma transformação química e uma transformação física para a gente comparar. A primeira é o cozimento dos alimentos. Cozinhar, assar, fritar, sempre são transformações químicas. Então, essa é uma transformação química e ela é endotérmica porque quem fornece a energia para o alimento ser cozido é o meio onde ele está. Então, ele vai absorver esse calor, essa energia, e vai cozinhar, tá? Lembra que a gente falou que a entalpia dos reagentes aqui, ela é menor que a do produto? Nesse exemplo dá para comparar bem. Se você tiver dúvida, você pega uma batata crua na mão e depois pega ela assim que ela terminar de cozinhar e você vai perceber a diferença de entalpia. Ela tinha bem menos calor no começo, antes de ser cozida, do que assim que ela termina de ser cozida. E o segundo é o derretimento do gelo. Gelo, quando derrete, vira água, mas o gelo já era feito de água, lembra que eu falei? Era só a mudança de estado físico. Então, o derretimento do gelo é uma transformação física e é endotérmica. Por quê? Para o gelo derreter, ele precisa absorver calor. O gelo tá lá, no formatinho dele, bonitinho. Quando ele começa a absorver o calor do ambiente, ele começa a derreter e virar água. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida eu estou à disposição.